Você sabia que no dia 12 de junho não se comemora apenas o Dia dos Namorados? Desde 2002, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, instituiu o dia 12 de junho também como Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Meu nome é Gabriel Ávila, eu sou advogado trabalhista, também especialista em direito tributário, e se inicia aqui mais um vídeo dessa série chamada Direto da Fonte, produzida pelo Portal Contábeis. O trabalho infantil no Brasil ele é proibido na Constituição e na lei. Mas o trabalho do adolescente ele é admitido em situações especiais. No Brasil se considera adolescente e apto a trabalhar aquela pessoa entre 16 e 18 anos. E assim ela pode assinar um contrato de trabalho normal, ter uma carteira de trabalho e trabalhar legalmente, né? Muito embora desde 2002, com o Código Civil, a maioridade venha apenas aos 18 anos. Mas isso está na Constituição, está ali no inciso 33, autorizando esse trabalho do adolescente entre 16 e 18 anos. Na CLT e na legislação trabalhista, existe ainda uma figura chamada aprendiz. As empresas com mais de 100 empregados têm inclusive a obrigação de contratar aprendizes. Mas o aprendiz ele tem um contrato de trabalho especial e o aprendiz pode ter entre 14 e 24 anos. Ou seja, existe uma possibilidade de um adolescente de menos de 16 anos trabalhar, mas desde que na condição de aprendiz. Mas o contrato de aprendizagem ele tem uma série de requisitos, uma jornada especial, atividades que podem ser exercidas e exigem ainda a inscrição do empregador e do menor em um programa de aprendizagem e formação técnico-profissional. O trabalho do menor aprendiz, inclusive, ele não pode ser realizado em qualquer tipo de local, ou seja, locais prejudiciais à sua formação, desenvolvimento físico, psíquico, moral, ou em horários e locais não compatíveis com a frequência à escola ou no curso de formação, são problemáticos e, inclusive, podem invalidar o contrato de aprendizagem, porque ele está em formação, ele é um adolescente. Então, existem vários requisitos a serem cumpridos e eu vou falar um pouco disso para vocês. Então, como esse jovem se encontra em fase de formação e a necessidade de trabalhar não pode prejudicar o seu crescimento, também não pode prejudicar o seu convívio familiar e educação. E é por isso que a legislação traz uma série de impedimentos e requisitos. Mas também isso é uma obrigação, as empresas têm obrigação de contratar aprendizes a partir de um determinado momento ou de uma quantidade específica de empregados. Tá? Então, a contratação desses menores aprendizes ela se dá por um contrato de trabalho especial. É um contrato de trabalho, mas ele não é um contrato de trabalho comum. Tá? Então, ele deve ser feito necessariamente por escrito, não pode ser um contrato verbal diferente de um contrato de trabalho com qualquer empregado. Ele tem que ser por prazo determinado e não superior a 2 anos. Então, nele, o empregador ou a empresa se compromete a assegurar o aprendiz, que deve estar inscrito nesse programa de aprendizagem ou formação técnico-profissional, um trabalho compatível com o seu desenvolvimento físico e psicológico, né? E com o seu desenvolvimento técnico também. Ou seja, esses aprendizes eles vão até uma instituição, normalmente do Sistema S, um SESC, Senai, para fazer o curso de formação e, em paralelo, fazem o curso de aprendizagem para botar em prática aquilo que eles têm aprendido no seu curso. Então, se a pessoa faz um curso técnico em contabilidade, o seu contrato de aprendizagem não pode ser em elétrica e vice-versa. Então, deve estar ligado à formação, assim como é um estágio, por exemplo. Mas aqui é um contrato de trabalho específico e especial. Então, esse contrato só vai ter validade se ele for anotado na carteira de trabalho do menor aprendiz e se contiver ali junto os comprovantes de matrícula, comprovante de frequência, se for um menor que ainda está na escola, de frequência à escola, se for alguém num curso técnico, do curso técnico. Então, caso o empregador não cumpra essas determinações legais, a consequência, numa eventual discussão futura ou numa fiscalização, é o reconhecimento do vínculo de emprego direto com esse aprendiz. Tá? E, em princípio, esse menor
de 14 anos, ele pode realizar uma série de atividades, mas ele não pode, por exemplo, trabalhar em horário noturno. E aí isso vale tanto para o empregado menor, que tem ali entre 16 e 18 anos, quanto para o aprendiz menor. Ou seja, ele não pode trabalhar entre 22 e 5 da manhã. Da mesma forma, ele não pode estar exposto a agentes perigosos, ou seja, alta tensão e inflamáveis. Também não pode estar exposto a agentes insalubres ou exercer um trabalho insalubre que seja contato com agentes químicos concentrados, calor, ruído acima de um determinado nível. Então, ele não pode estar exposto a agentes que façam mal para a sua saúde, porque ele ainda é um adolescente em formação. A legislação não permite isso, e se isso for descumprido, além do empregador possivelmente ter que pagar uma indenização para esse aprendiz ou para esse empregado menor, ele pode ser punido, ser fiscalizado e até que ter que pagar uma multa para o Ministério do Trabalho, tá? É óbvio que o salário do menor não pode ser inferior ao salário mínimo federal ou salário da categoria, né? Então, no caso de um aprendiz que trabalha ali por 4 horas ou uma jornada menor, esse cálculo deve ser feito proporcionalmente. E é importante lembrar que menores que ainda estão estudando, no caso de aprendizes ou empregados mesmo, o empregador deve conceder as férias, ainda que de modo fracionado, coincidindo com as férias escolares, porque não faz sentido o menor tirar férias da escola, mas não conseguir tirar férias do trabalho, tá? Essas são algumas das questões ligadas aos aprendizes e ligadas aos menores e trabalho dos menores. Isso não significa que o menor não pode trabalhar. O trabalho infantil ele é proibido, o trabalho abaixo dos 14 anos é proibido, ou um trabalho entre 14 e 16 anos que não segue ali as regras da aprendizagem. Isso é proibido. Mas o menor pode sim trabalhar, desde que cumpridos os requisitos que eu falei aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida, se tiver algum comentário, deixem aqui embaixo, a gente está sempre olhando e vamos em frente.